Tudo. Hoje o tema do nosso estudo é os meios de graça. Nós temos caminhado já algumas semanas, no entendimento de como nos livramos dos efeitos, do pecado, e hoje nós vamos chegar nesse estudo que são os meios de graça. Para isso nós voltaremos à pergunta 85 do Breve Catecismo, porque a pergunta 85 ela está fundamentando esse e os dois estudos anteriores. Então, tanto o nosso estudo dessa manhã, quanto os dois últimos domingos, os dois últimos estudos que nós fizemos, eles estão fundamentados na pergunta 85. A pergunta 85, nós já estudamos, ela diz assim: o que Deus exige de nós para que possamos escapar à sua ira e maldição em que temos incorrido pelo pecado? Então, por causa do pecado, existe a ira de Deus e existe uma maldição, que todo homem está debaixo, ou pelo menos todo homem nasce debaixo dessa maldição, uma vez que todos nascem em pecado, conforme Paulo vai dizer em Romanos. Então, Deus, por sua graça e misericórdia, ele nos provê uma maneira de nós escaparmos dessa ira e dessa maldição. E a resposta do Breve Catecismo nos explica: para escaparmos à ira e maldição de Deus em que temos incorrido pelo pecado, Deus exige de nós fé em Jesus Cristo e arrependimento para a vida, com o uso diligente de todos os meios exteriores pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção. Então nós já vimos que para escapar da ira e maldição do pecado, nós temos que ter fé em Jesus Cristo, nós passamos isso 15 dias atrás, nós temos que ter arrependimento verdadeiro, nós vimos isso na última semana, e hoje nós vamos ver como se dá esse uso diligente de todos os meios exteriores pelos quais Deus nos comunica as graças do Evangelho. E esse é o tema da pergunta 88. A pergunta 88 nos questiona: quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção? Então, se Deus nos comunica as bênçãos da redenção por alguns meios exteriores e ordinários, exteriores no sentido de ser algo que está fora de nós, ordinário no sentido de ser o meio comum. Deus tem os seus meios extraordinários, mas os extraordinários estão nas mãos dele para uso da maneira e quando ele quer. Mas existem os meios que são ordinários, aqueles meios que ele ordenou na sua palavra, que ele determinou na sua palavra, que seriam os meios dos crentes alcançarem ou desfrutarem das bênçãos da salvação, da redenção. Então, quais são esses meios? Os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção são as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, todos os quais se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. Então, olha bem, quais são esses meios exteriores que Deus nos dá para sermos edificados ou para sermos livres da maldição e da ira que nós incorremos por causa do pecado? As ordenanças dele, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, todos os quais se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. Palavra, sacramento e oração são coisas que nós chamamos de meios de graça, maneiras pelas quais Deus nos abençoa, Deus alimenta a nossa fé. São meios providos pelo próprio Deus para que nós cresçamos no Evangelho e cresçamos na nossa fé. É o que nós veremos no decorrer desse estudo. E nós veremos posteriormente esses três meios de graça separados. Hoje nós não vamos entrar especificamente na palavra, nem especificamente nos sacramentos e nem especificamente na oração, mas a sequência do nosso estudo é tomar cada um desses de maneira separada para entendermos como o Senhor usa esses meios para nos abençoar. Hoje nós veremos de maneira mais direta os meios de graça em si. Então, nós temos dois efeitos, melhor dizendo, do pecado. Nós temos a culpa do pecado. Nós já explicamos isso aqui, acho que quinta-feira eu falei isso no estudo bíblico, e na semana passada também falei um pouco. A culpa do pecado é aquilo que nos condena, é aquilo que atrai a ira de Deus sobre nós.
para nós nos livrarmos da culpa do pecado, o que nós precisamos, o meio pelo qual Deus coloca diante de nós para que nós escapemos dessa condenação, é a fé e o arrependimento. Então, a pergunta 85 diz: como nós nos livramos da ira resultante do pecado? Nós precisamos de fé em Jesus Cristo e arrependimento de pecados. Então, a culpa é aquilo que Cristo foi tirar dos seus eleitos na cruz. É por isso que nós somos salvos, mas ainda continuamos com a presença do pecado, porque a obra de Cristo na cruz não foi tirar a presença do pecado. A obra de Cristo na cruz foi tirar a culpa do pecado, porque a culpa é que nos condena. A culpa é a infração diante de Deus, então é sobre ela que vem a ira de Deus. Para nós nos livrarmos da culpa, ficarmos sem culpa, nós precisamos de fé em Jesus Cristo. Nós não adianta termos obras, não adianta termos religião, não adianta termos nada, se nós não tivermos a verdadeira fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e arrependimento dos nossos pecados. Essa é a maneira de nós nos livrarmos da culpa. Porém, existe a maneira também de nós ficarmos sem a influência do pecado ou a presença do pecado. É claro que a culpa ela é tirada do homem de uma vez por todas. O homem não vai se tornando menos culpado dos seus pecados. Quando nós cremos em Jesus, quando nós depositamos nele a nossa fé para a salvação, de uma vez por todas e para sempre, Deus retira a culpa do nosso pecado, que é o que nos condenava. É por isso que nós afirmamos com muita segurança nas Escrituras que a salvação não se perde. Porque uma vez que Deus retirou a culpa do pecador, porque Cristo sofreu as penas dessa culpa, ele não devolve a culpa para o pecador por algum pecado que ele cometeu, porque retirar a culpa não é a mesma coisa de retirar o pecado. Então nós, crendo em Jesus, temos a nossa culpa retirada de nós. Porém, o pecado permanece, nós sabemos disso, somos ainda pecadores, temos ainda a presença, temos ainda o poder do pecado, temos ainda a influência do pecado sobre nós. Mas Deus também provê um meio para retirar ou ir retirando essa presença e essa influência do pecado. Por isso que eu falei, a culpa é retirada de uma vez só, mas a influência do pecado é um processo pelo qual nós vamos sendo libertos do poder do pecado, nós vamos sendo libertos da influência do pecado sobre nós. É por isso que a nossa vida é uma vida de crescimento espiritual. Nós falamos um pouco sobre isso quinta-feira. É uma vida em que nós vamos abandonando o pecado e nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Então, esse é um processo. E a maneira pela qual Deus nos dá, ou as ferramentas pelas quais Deus nos dá para essa caminhada de crescimento espiritual e para essa caminhada de abandono do pecado, é isso que nós chamamos de meio de graça. Fazendo o uso diligente e constante dos meios de graça, nós vamos paulatinamente sendo libertos da influência do pecado, do poder do pecado sobre nós. Daí entendermos a grande importância dos meios de graça, porque se temos percebido em nós uma vida que não está crescendo, provavelmente a falha não é de Deus, aliás, com certeza a falha não é de Deus e nem a falha é da salvação em si, mas a falha é de nós fazermos o uso diligente e correto das próprias ferramentas que Deus nos deu para que nós vençamos o pecado e deixemos a influência e a presença do pecado em nós. Então nós vamos ver, nós vamos passar por três aspectos diferentes no nosso estudo. Nós veremos o que a nossa confissão de fé fala a respeito dos meios de graça. A confissão de fé é o documento, onde as doutrinas principais da nossa fé estão expostas e é onde está baseado o breve catecismo, objeto do nosso estudo. Nós veremos a confissão de fé, depois nós veremos Efésios, capítulo 1, porque é um texto muito importante para nós entendermos por que e como se dá esse crescimento espiritual, e depois nós veremos um pouco do poder que Deus concede a esses meios de graça que nós recebemos pela graça do Senhor. Então, nós vamos começar vendo aqui a confissão de fé, e a confissão de fé,
ela fala o seguinte a respeito dos meios de graça. A graça da fé, por meio da qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação da sua alma, é obra que o Espírito de Cristo faz no coração deles e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Por este ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Então, o que nós percebemos nas afirmações da confissão de fé a respeito da nossa salvação, do crescimento na palavra, é que existem duas coisas que estão sempre presentes na vida do cristão. Existem duas coisas que, desde o novo nascimento, na fé, até o final da sua vida, vão caminhar juntos, que é o Espírito e a palavra. Então, é uma necessidade cristã estar sempre caminhando com esses dois aspectos ou essas duas presenças na vida cristã, que é o Espírito e a palavra. Por que nós falamos de o Espírito e a palavra estarem juntos, andando juntos? Porque o ministério do Espírito Santo, como nós já falamos aqui em outras oportunidades, é santificar o crente, é confortar o crente, é consolar o crente, dar a ele entendimento das coisas, dar a ele convicção de que ele é filho de Deus. No entanto, esse ministério do Espírito Santo ele não está desconectado do ministério da palavra, porque tudo que o Espírito Santo faz, ele o faz por instrumentalidade da palavra. Então, como o Espírito Santo nos consola? Voltando os nossos olhos para a palavra e nos mostrando que nós estamos guardados em Cristo Jesus, ou que todas as coisas que acontecem estão debaixo do poder de Deus. Como o Espírito Santo nos santifica? Por instrumentalidade da palavra, nos mostrando o nosso pecado, nos mostrando como o pecado desagrada a Deus e também operando em nós a santificação. Mas o ministério do Espírito Santo está sempre próximo à palavra, está sempre sendo feito por instrumentalidade da palavra. Então, a vida cristã ela tem basicamente esses dois aspectos sempre presentes na vida, que é o ministério do Espírito Santo ligado ao ministério da palavra. E é essa operação conjunta que nos trouxe a salvação. A nossa salvação ela aconteceu por uma obra do Espírito Santo por meio da palavra. No momento em que nós ouvimos o Evangelho, no momento em que nós tomamos conhecimento da mensagem do Evangelho, da graça do Senhor, o Espírito Santo opera em nós, nos dando fé para que nós creiamos nessa palavra, para que sejamos transformados por essa palavra. Então, essa junção, não no sentido de igualdade entre os dois, mas o Espírito Santo tomando a palavra como instrumento e aplicando ao nosso coração, é aquilo que traz a nós a nossa salvação, o nosso conhecimento de Deus, a nossa fé em Jesus Cristo, o nosso arrependimento dos pecados, o nosso reconhecimento da nossa fragilidade, da nossa natureza pecaminosa. Tudo isso é o Espírito Santo por meio da palavra. No entanto, o Espírito Santo mais a palavra, ou o Espírito Santo usando a palavra, não é algo que acontece somente para a nossa salvação. O ministério do Espírito Santo junto ao ministério da palavra é algo constante na vida do crente, porque além da salvação tem também o trabalho de edificação e santificação, que é um processo durante toda a vida do crente. Então é por isso que o cristão ele sempre está debaixo da influência do Espírito Santo e é por isso que ele precisa fazer uso da palavra e dos outros meios de graça, porque são maneiras pelas quais o Espírito Santo usa para abençoar a vida do crente, prover a ele crescimento espiritual e edificar a sua vida. Então, nós temos dois erros que são muito comuns, mas devemos fugir desses erros, porque eles não condizem com a realidade da fé cristã. O primeiro erro é pensar que apenas a salvação se dá pelo Espírito Santo e pela graça de Deus. Isso é um erro porque é um pensamento muito comum, às vezes, pensarmos assim. Aliás, na nossa vida cristã, nós experimentamos isso muitas vezes.
Nós até cremos, às vezes, que entramos na vida eterna, na salvação, pela graça do Senhor, pelo auxílio dele e que nós não podemos fazer nada e ele nos salvou. Às vezes até entendemos isso. Mas quando nós passamos alguma situação difícil, algum pecado, alguma luta contra o pecado, alguma situação ruim, em nós há às vezes o sentimento de que a vida cristã nós passamos sozinhos. A salvação foi o Senhor que nos colocou dentro dela, mas daí para frente estamos entregues a nós mesmos. E muitas vezes esse entendimento, ou essa falta de entendimento das Escrituras e da vida cristã, nos leva ao sofrimento, nos leva ao sentimento de estarmos sozinhos, nos leva ao sentimento de que estamos entregues às nossas fraquezas. E assim nós nos sentimos, principalmente diante do nosso pecado. Porque nós pensamos assim: bom, Deus quer que eu abandone o pecado. Deus quer que eu tenha uma vida santa. Então, eu tenho que ter essa vida santa. Eu, sozinho, tenho que me livrar do pecado. E aí nós não pedimos o auxílio do Senhor nessa nossa caminhada de abandono do pecado, de santificação de vida, de conhecimento da palavra. Nós pensamos que pela graça Deus nos coloca dentro da vida cristã, mas a vida cristã nós passamos a viver sozinhos. Não é pela graça, mas é pelas obras. No entanto, toda a nossa vida cristã, ela é pela graça. Como eu já falei aqui algumas vezes, a salvação do início ao fim pertence ao Senhor. Então toda ela é pela graça, toda ela é sem mérito nosso e toda ela é fundamentada pela ação do próprio Deus. Então não está certo nós pensarmos que somente a salvação se deu por obra do Espírito e pela graça, e agora nós estamos sozinhos, entregues a nós mesmos, tendo que viver às nossas próprias custas. Não está correto. A verdade é que tanto a entrada na graça, na vida, na salvação, quanto a permanência na salvação, quanto a concretização da salvação, tudo isso está sustentado por obra de Deus. E nós vamos caminhando nisso por meio da palavra, dos sacramentos, da oração, sustentado tudo isso pela obra do Espírito Santo. Mas existe um segundo erro também, que é achar que na verdade, nem se preocupar com o que vem depois da salvação. Existe o erro comum, infelizmente, de achar que o ato da salvação, ou o momento da salvação, é suficiente. Então, assim, é claro que nascer de novo, converter, é o momento mais importante da nossa vida. É quando nós passamos da morte para a vida. É quando nós saímos do reino das trevas e passamos para o reino da luz. É claro que é importantíssimo, na verdade, é o que vai fundamentar a nossa caminhada cristã. Né? É a nossa salvação, é a nossa nova vida, é o novo nascimento, é onde a nossa vida de fato começa. Né? De vez em quando a gente até lembra, e o que é uma coisa boa, nós jamais podemos esquecer, do dia da salvação. Né? Hoje eu estou fazendo 10 anos que eu nasci de novo, tudo, porque é um dia marcante. No entanto, não é suficiente só a salvação. O que eu quero dizer é o seguinte, deixa eu explicar melhor para não ficar mal entendido. O mais importante é a conversão mesmo. No entanto, o Senhor nos salva para uma nova vida. Então, às vezes o crente acha que uma vez que ele está salvo, ele não precisa fazer mais nada. Já que eu estou salvo mesmo, eu estou tranquilo, eu não preciso de mais nada não. Quando, na verdade, é só um início. É um início de uma nova vida, com crescimento, edificação, transformação. Então, não é só a salvação que é importante, que é suficiente. É o mais importante, é o início de tudo. Mas nós precisamos continuar desenvolvendo a salvação. Nós lemos esse texto lá de Filipenses capítulo 2 no estudo de quinta-feira, quando Paulo fala da vida de crescimento em santidade, mas ele fala: desenvolvei a vossa salvação. Ou seja, a salvação não é apenas um momento, ela é toda uma vida que nós vamos sendo transformados por causa da regeneração que Deus nos deu. Então é um erro comum muitas pessoas pensarem que a salvação é suficiente, quando não é. Nós somos salvos, mas a partir daí precisamos de uma vida nova, uma vida diferente, uma vida de crescimento. E para essa vida de crescimento, o que o Senhor nos dá como ferramentas? Os meios de graça. Deixa eu só ler duas mensagens aqui, duas perguntas ou comentários. Os irmãos quiserem fazer comentários, aqui tem toda a liberdade pelos comentários aqui do Facebook.
O Paulo está lembrando aqui de João 10:18, dizendo que esse versículo dá muita segurança sobre a verdade bendita de que a salvação não pode ser perdida. Ele cita João 10:28. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Ô Paulo, é importante isso, sabe por quê? Porque existe um pensamento muito comum no meio evangélico geral, no meio cristão, de que a pessoa pode perder a salvação. E por que as pessoas se apegam a esse entendimento de que a salvação não pode ser perdida? Aliás, muitas pessoas, se nós procurarmos na internet, nós vamos ver pastores até dizendo que essa doutrina de que o homem não perde a salvação é uma doutrina demoníaca, é uma doutrina diabólica. Mas é totalmente o oposto, é totalmente o contrário. É por causa do próprio Deus que nós não perdemos a salvação. Então, muitas vezes, quando as pessoas defendem a perda da salvação ou a possibilidade de perda, é porque as pessoas querem resguardar o seguinte: não, se eu falar que eu não perco a salvação, as pessoas vão querer viver de qualquer maneira, vão viver no pecado e vão achar que por isso elas estão salvas. Mas duas coisas nós temos que lembrar. Primeiro, quem é nascido de novo mesmo, ele vai pecar, mas ele não terá prazer no pecado e ele não vai ter uma vida relaxada só porque ele está salvo, o verdadeiro convertido. Segundo, não é porque uma doutrina ensina que eu perco a salvação que eu paro de pecar. Ou alguém conhece alguém que deixou de pecar porque tem medo de perder a salvação. Eu tenho medo de perder a salvação, então não pequei, tem 10 anos que eu não peco. Isso não existe. Então é uma doutrina que não se sustenta. Então nós falarmos que o homem perde a salvação implica em uma série de questões bíblicas que nós teremos que questionar, a começar da doutrina do sacrifício de Cristo. Porque ele morreu para perdoar pecados ou ele morreu para possibilitar o perdão de pecados? Se ele morreu para possibilitar o perdão de pecados apenas, dependendo do homem, pode ser que a morte dele até tivesse sido em vão. E se ninguém quisesse crer? Então a salvação é um ato que Deus faz, Ele faz em nós e a salvação está nas mãos dele. E quando nós lemos versículos como esse que você citou, de fato nos ensina, nos conforta e nos dá segurança. É por isso que a obra do Espírito Santo, ela se dá por meio da palavra. A Silvia colocou embaixo aqui que essa obra do Espírito e esse crescimento na salvação é totalmente diferente do misticismo. E é justamente em entender a obra do Espírito Santo é que nós vamos fugir do misticismo. O que é o misticismo? O misticismo é uma busca espiritual ou espiritualista que eu não sei ao certo o que eu devo fazer para alcançar algum benefício. Então eu vou fazer várias coisas que eu não tenho segurança que vai dar certo ou que eu não tenho certeza do porquê que eu estou fazendo aquilo. Então uma pessoa mística é uma pessoa que tem medo de algum número. A pessoa mística é aqueles que tem cor favorita. Não, tal dia eu só uso roupa rosa. Eu não gosto nada que tem um número 22. Eu só saio com o pé direito, só pisando com o pé direito. Isso é um tipo de misticismo, ou seja, eu estou fazendo algo na tentativa de atrair algum bem para mim, ou fugir, ou apartar algum mal. E o interessante é que existem muitos cristãos místicos. Cristão místico é aquele que espera uma ação sobrenatural do Espírito Santo sem saber como ela de fato acontece. Então, a pessoa pensa assim, eu estou precisando que Deus me fale se eu devo sair do meu emprego. Eu estou querendo sair do meu emprego, eu quero que Deus me dê uma resposta. Aí a pessoa ouve um barulho diferente, acha que é o Espírito falando, a pessoa ouve duas pessoas conversando e um assunto dentro disso ela acha que é o Espírito falando, aí a pessoa sonha com uma coisa muito ruim, ela acha que é Deus falando que vai ser ruim se ela pedir demissão, ou ela sonha com uma coisa muito boa, vai achar que é Deus falando que é uma coisa muito boa. Então, no meio cristão, é comum que essa obra do Espírito Santo seja mística, né? Uma coisa meio mágica que a gente não sabe explicar. Quando, na verdade, a obra do Espírito Santo se dá pela palavra de Deus. Então, lembrando esse versículo que o Paulo lembrou, João 10:28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão,
e ninguém arrebatará da minha mão. O Espírito Santo, tomando esse versículo e aplicando ao nosso coração, a obra dele está sendo feita. Ele está nos dando segurança da salvação. Romanos 8, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Como ele faz isso? Pela palavra. É por instrumentalidade da palavra. A palavra nos conforta. Imagina nós lermos esse versículo num dia em que nós estamos espiritualmente fragilizados por algum motivo, algum pecado. O Espírito Santo está confortando o nosso coração pela palavra. Ele está nos alegrando, a alegria do Espírito Santo em nós por meio do quê? Da palavra. Então, a obra do Espírito Santo se dá por meio da palavra. É assim que ele executa o seu ministério em nós. Daí a importância de fazermos uso dos meios de graça, para justamente fugirmos, como a Silvia colocou, do misticismo, de uma fé mística, de uma fé que a gente fica esperando alguma coisa nova acontecer, alguma coisa assim espetacular acontecer, quando na verdade esse não é o meio normal que o Espírito Santo age. A Aparecida está dizendo aqui, quem perde a salvação porque deve que nunca teve. Quem perde a salvação de fato nunca teve. Quem perde a salvação está ancorada numa falsa segurança. Quem perde a salvação é aquele que achava que tinha, mas não tinha, né? Porque estava ancorado na religião, estava ancorado nas boas obras, estava ancorado em coisas próprias de si mesmo, e aí chega um momento em que a pessoa vai perceber que ela não tem de fato a salvação, mas nunca teve, né? Porque aquele que entra no reino de Deus não sai. Aquele que o Pai dá ao Filho, ele não lança fora. Aquele que recebe um novo coração não volta a ter um antigo coração. Essa é a promessa bíblica. A Ana Flávia está dizendo aqui, deixa eu ver aqui, Deus nos permite a conversão, e isso não quer dizer que já estamos com a nossa salvação. Sempre devemos buscar algo construtivo relacionado à nossa vida cristã. Isso não quer dizer que jamais iremos pecar, mas quando convertemos, verdadeiramente o pecado nos incomoda. Sim, vamos pegar do início aqui. Deus permite a nossa conversão. Sim, o Espírito Santo nos regenerando, nos dando uma nova vida, nos dá a condição de responder positivamente ao Evangelho. Então, quando nós falamos assim, eu me converti, isso, na verdade, é uma resposta, é uma maneira de nós falarmos de uma resposta que nós damos pela ação do Espírito Santo em nós. Ele nos dá uma nova vida, um novo coração, que nós chamamos de regeneração. A partir dessa nova vida, nós mudamos o rumo da nossa vida, que conversão é isso, né? Mudar de direção. Então, nós mudamos. Então, só que, aí uma coisa que converter, mudar de vida, já é um sinônimo da salvação. Não é que nós ainda não alcançamos a salvação. É um resultado dessa nova vida, a conversão. Ninguém muda de rumo no sentido espiritual antes de ser salvo. Todo mundo caminha para o pecado, para a ira de Deus e para a condenação. É só após a salvação que há uma conversão de direção. E aí nós temos que buscar o crescimento espiritual, exatamente. Significa que nós vamos pecar, vamos sim, mas não teremos mais a mesma relação com o pecado que tínhamos antes de nós convertermos. Então, irmãos, voltando aqui ao nosso slide, então nós temos que entender que não é só a salvação que é obra do Espírito Santo, mas toda a nossa vida cristã é obra do Espírito Santo, e também devemos entender que a salvação, só o momento da conversão, ele é importante, mas nós precisamos entender que é o início de uma nova vida e é necessário para a nossa salvação. Por que nós não crescemos na fé? Muitas vezes. Talvez nós olhemos para a nossa vida cristã 1 ano depois da conversão, 2 anos depois da conversão, 3 anos depois da conversão, 10 anos depois da conversão, e parece que nós não amadurecemos nada, parece que nós não abandonamos o pecado, parece que a nossa relação, parece que essa nova vida não chegou, parece que nós vemos em nós, às vezes, uma diferença muito pequena daquilo que nós éramos antes de conhecer o Evangelho. Isso acontece porque nós deixamos de lado os meios de graça. Deixamos de fazer uso desses meios que Deus nos deu para crescermos na fé. Então nós conhecemos o Evangelho e cremos em Jesus por uma ação do Espírito Santo em nós. A partir daí, se nós não fizermos uso diligente daquilo que Deus colocou à nossa disposição, nós não vamos crescer na fé. Nós não vamos desenvolver na fé. Nós não vamos ter uma nova vida.
nós não vamos conseguir olhar para o nosso passado e ver como nós estamos diferentes, como temos crescido, como nós mudamos. Então, nós temos uma vida espiritual estagnada muitas vezes, por quê? Porque não fazemos uso diligente dos meios que Deus nos deu, da palavra, do sacramento e da oração. Então, por abrir mão dessas coisas, nós não crescemos. O crente não lê Bíblia, não gosta de ler Bíblia. Lê Bíblia só na igreja, aliás, não lê, né? Ouve, só ouve a Bíblia na igreja. É importantíssimo. No entanto, em um mês, ouvir a Bíblia 4 vezes não é suficiente para dar um bom crescimento espiritual. Num ano inteiro, ouvir a Bíblia 50 vezes não é suficiente para dar um crescimento espiritual que poderia ser alcançado. Então, o crente não lê Bíblia. Obviamente, estou generalizando aqui, né, irmãos? Mas aplica-se a quem não lê. O crente não gosta de ler Bíblia. Ah, é difícil. Ah, não sei o que. Ah, não entendo nada. Tá. O crente não ora. Não tem vida de oração. Não se dedica à oração como uma coisa necessária à vida cristã. Entende a oração como uma coisa necessária às necessidades da vida. Então chega diante de Deus apenas com demandas. Não ora. E não faz caso dos sacramentos, né? Daquilo que eles simbolizam e da importância deles. Então, dessa maneira, é difícil mesmo ter um crescimento cristão. É difícil passar 10 anos sem fazer uso diligente dessas coisas, olhar para trás e ver que se cresceu espiritualmente. Então é necessário que esses meios que Deus nos dê sejam constantemente usados por nós para que nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Então, tendo passado pelo que a confissão de fé diz, vamos a um texto bíblico que está em Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 19. Eu acho muito interessante esse texto pelo seguinte: eu costumo citar muito, dependendo do assunto, eu cito bastante Efésios, capítulo 1, do 3 ao 14. Por quê? Porque o versículo 3 ao 14 é a exposição da obra da Trindade na salvação. O que o Pai fez, o que o Filho fez, o que o Espírito faz. Então eu cito muito esse texto porque é um texto belíssimo a respeito da salvação. No entanto, a sequência é muito importante para o nosso tema de hoje. Por quê? Porque Paulo, depois de dar assim, uma exposição maravilhosa da doutrina da redenção, ele vai falar sobre o uso desse conhecimento no crescimento espiritual. Então vamos ler Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 19. Diz assim: por isso também eu... vamos voltar aqui só um minutinho. Lembrando que ele terminou aqui o versículo 14 dizendo: e o Espírito Santo é o selo, é o penhor da nossa herança em Cristo Jesus. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, esse texto, Paulo está, depois de ter exposto a doutrina da salvação, aquilo que o Espírito Santo fez para a salvação, o que ele vai dizer, o que Paulo vai dizer é que ele ora para que essas verdades sejam crescentes na vida dos crentes. Olha o que ele diz no início: a fé deles já é conhecida, né? Ele fala assim: olha, depois de ter ouvido a fé de vocês e o amor de vocês, eu não cesso de dar graças a Deus. Versículo 15 e 16. Não cesso. Olha bem, ele sabe que eles são crentes. Ele sabe que eles são salvos. E ele ora agradecendo a Deus. Louvado seja o Senhor pela vida dos efésios. São crentes, amam uns aos outros. No entanto, a oração dele é mais do que isso. No finalzinho do versículo 16, ele diz que faz menção deles nas orações. Para quê? Agora vamos começar do versículo 17. Por que que Paulo faz menção deles na oração? Versículo 15, então nós vemos uma fé presente.
uma fé genuína. Paulo aqui não questiona o valor e a veracidade da fé deles, não vai duvidar e nem exortar como uma fé fraca, como ele faz, por exemplo, aos Gálatas. Não, a fé deles está presente, está firme e está frutificando, porque o que gera dessa fé deles é o amor uns pelos outros. Só fazendo um parêntese aqui, irmãos, não é a primeira vez e nem é só não é só a primeira e nem a segunda vez que Paulo vai ligar o fruto da verdadeira fé com o amor entre os irmãos. Paulo, ele não liga, ele não mostra como resultado da verdadeira fé, um resultado primário, a evangelização dos ímpios, nem o abandono do pecado, o amor aos irmãos, o amor ao corpo de Cristo, é um primeiro grande sinal de uma verdadeira fé. E grave isso, porque mais à frente nós vamos entender por que o verdadeiro amor pela comunidade da palavra, pela comunidade de fé, é um resultado natural de uma fé genuína. Então, versículo 15, Paulo diz que a fé está presente. É o motivo pelo qual ele agradece a Deus. Mas é o motivo pelo qual também ele clama a Deus por algo. E o que é? No versículo 17, Paulo diz aos irmãos que ele sempre ora para quê? Para que Deus dê a eles uma fé crescente. Porque não é suficiente, de acordo aqui com o ensino de Paulo, não é suficiente o crente ter uma fé presente. Mas essa fé precisa ser crescente, para que ela não seja superficial, para que ela não seja frágil, para que ela não seja abalada por qualquer vento de doutrina, como Paulo diz em outro lugar, mas para que por meio da operação do Espírito Santo eles cresçam em sabedoria, cresçam em revelação e cresçam em conhecimento. Revelação aqui, irmãos, só para destacar, não tem nada a ver com nenhuma coisa miraculosa ou carismática. Revelação aqui não tem nada a ver com o que hoje comumente é chamado de revelação. Ah, Deus mandou te falar isso e isso. Não, o que Deus manda falar é o que está na palavra. Então, se você encontrar um irmão em pecado, você não precisa sentir nenhum arrepio para chegar para ele e falar assim, ó, Deus mandou te dizer que o salário do pecado é a morte. Isso aí você pode falar porque Deus mandou dizer mesmo. Só que quando nós estamos falando de revelação aqui, nós não estamos falando de coisa, Deus falou que conhece o sofrimento, meu irmão, não é essa revelação aqui que Paulo está lidando, não. Mas então, o crescimento na fé, ele vem dessas maneiras, como Paulo vai expor aqui, principalmente no versículo 18 e 19. Como se dá, então, esse crescimento na fé? Primeiro, esperança na fé, esperança cristã. O conhecimento, quando Paulo fala de esperança aqui no versículo 18, ele está falando sobre o que esperar da vida cristã. Olha o que ele diz no versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Ou seja, quando o Senhor te chamou pela palavra, quando o Senhor te deu uma nova vida, quando o Senhor te deu um novo coração, quando Ele fez de você uma nova criatura, o que você deve esperar disso? Qual é essa nova vida? Como você deve caminhar nessa vida? Quais devem ser as suas expectativas nessa nova vida? Então, o Espírito Santo, por meio da palavra, ele vai nos ensinar para o que o Senhor nos salvou. É interessante, irmãos, que nós podemos observar isso na nossa própria vida, nós que já passamos pelo novo nascimento. Nós temos uma nova vida e a gente acha que agora a gente, para servir a Deus, precisa ser pastor ou missionário ou evangelista, porque a gente acha que é tudo que Deus quer de nós. No entanto, nós vamos amadurecendo, crescendo e vamos entendendo. Não, Deus quer que eu tenha uma vida profissional justa, correta. Não, Deus quer que eu use os meus dons na igreja para abençoar os irmãos. Deus quer que eu me afaste dos ímpios e tal. Então, nós vamos entendendo um pouco mais da nossa fé e do porquê que Deus nos salvou à medida que nós vamos crescendo na fé. E nós crescemos na fé através dos meios de graça. Então, o versículo também vai dizer, 18 e 19, que nós vamos alcançando o entendimento da união com Cristo. Irmãos, olha bem, deixa eu exemplificar isso aqui com um testemunho próprio mesmo. Eu tenho uma vida inteira na igreja.
São quase 35 anos frequentando igreja assiduamente. No entanto, a minha experiência mesmo de conversão, de novo nascimento, foi aos 17 anos. Já vão aí para quase 18 anos no final desse ano. Então, olha bem, 18 anos de conversão. Passei pelo seminário, alguns anos no ministério. Mas até hoje, eu sei, Deus queira que seja assim até o final da minha vida, até hoje eu muitas e muitas vezes, abro a Bíblia e aprendo uma coisa nova, uma coisa da fé, uma coisa assim importante para o meu crescimento. Olha só, depois de ler a Bíblia, algumas passagens, né, ter lido, saber de cor e tudo, mas o Espírito Santo, naquele momento, ele abre o entendimento. E eu sei que não é só assim comigo, estou usando o meu exemplo, porque é quem eu posso dizer dessas coisas internas do coração. Mas eu tenho certeza que são assim com todos nós. Quem tem 20 anos de conversão, lê a Bíblia e o Espírito Santo ensina, edifica algo que nunca tinha percebido. Então, até mesmo sobre a obra do Espírito Santo, né, que eu estou falando tanto aqui ligado à palavra, quanta coisa eu aprendi nos últimos 2 anos, que assim, fortalecem a fé e tal. Então, o uso dos meios de graça é uma maneira de nós aprendermos a nossa união com Cristo. O que significa estar unido com Cristo? O que significa ser um corpo com Ele? O que significa ter uma nova vida? O que significa ser o corpo e Ele o cabeça? Então, o Espírito Santo, na nossa caminhada cristã, ele vai nos ensinando sobre essas coisas, ele vai nos ensinando sobre a vida cristã. O Espírito Santo, à medida que nós vamos caminhando na fé, à medida que vamos fazendo uso dos meios de graça, ele vai nos ensinando, vai nos ajudando, iluminando o nosso entendimento, né? Então, é um resultado da iluminação do Espírito Santo. Eu vou falar só mais um tópico, depois vou para algumas perguntas que já estão lá. E por fim, um resultado ou uma obra, né, um aspecto desse crescimento na fé, que Paulo vai dizer em Efésios, é entendermos a riqueza da nossa salvação. Quando nós somos salvos, nós sabemos que alguma coisa aconteceu em nós, mas nós não sabemos o que exatamente. Nós não sabemos qual a amplitude disso naquele momento. Nós não entendemos todos os efeitos. Muitas vezes, quando nós convertemos, nós não entendemos tudo o que precisou acontecer com Jesus para que isso chegasse àquele ponto. Por que foi necessário ele morrer na cruz? Mas o crescimento constante, o conhecimento crescente na palavra, ele vai nos ensinar cada vez mais como é rica a salvação que Deus nos deu em Cristo Jesus. Se nós entendermos a salvação desse jeito, desse tamanho, nós vamos entender a obra de Cristo desse tamanho. Mas se nós entendermos a nossa salvação de maneira ampla, nós vamos entendendo a obra de Cristo de maneira ampla. Mas isso não é algo que nós conquistamos automaticamente no momento que somos salvos. Isso é um resultado do crescimento na fé. Isso é resultado de um crescimento espiritual. E esse crescimento se dá por meio dos meios de graça que o Senhor nos dá. Então, eu vou ler algumas perguntas aqui. A dona Ondina está dizendo: sem a leitura da palavra de Deus, corre-se o risco de dar mais ouvido às considerações humanas do que o próprio Deus nos diz em sua palavra. Exatamente. Olha só que importante isso. Ainda ontem eu estava conversando isso com uma amiga. Nós não ficamos sem conselhos. A nossa vida, a maneira como Deus nos criou, né, seres relacionais e que são interdependentes, nós precisamos sempre de uma ajuda, um conselho de alguém, ouvir um conselho de alguém, aprender alguma coisa com alguém, ter uma direção de alguém. Nós sempre precisamos disso, nós não somos independentes. E o que a dona Ondina disse aqui é certeiro. Se nós nos afastamos do conselho da palavra de Deus, nós vamos nos aproximar do conselho dos ímpios. É isso que Salmo 1 diz, não é? Bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos pecadores, não se detém na roda dos escarnecedores, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, seu prazer está na lei de Deus, e na sua lei medita dia e noite. Então, nos afastar da lei de Deus é nos aproximarmos do conselho dos ímpios, e isso é prejudicial à nossa fé.
Eu quero dizer aos irmãos que na vida cristã nós nunca ficamos estagnados. Ou nós estamos crescendo espiritualmente, ou estamos enfraquecendo espiritualmente, por causa disso. Ou estamos nos aproximando da palavra, ou estamos nos aproximando da impiedade. Então, temos que tomar cuidado com isso. O Paulo diz que uma das características do nascido de novo é ter fome e sede de justiça e da palavra. Sim, Paulo, o Paulo cita aqui as bem-aventuranças, né? E versículo 6 vai dizer os que têm fome e sede de justiça. É uma verdade que o nascido de novo ele tem uma relação diferente com a palavra. Porém, nós temos que entender que essa necessidade que nós sentimos da palavra, ela precisa ser alimentada. Porque, senão, o crente que não gosta de ler Bíblia, a gente poderia falar que ele não é crente, de verdade. Mas às vezes é. Ou a gente poderia falar que a culpa é do Espírito Santo, que não tem colocado nele o desejo de ler, o que não é. Então, quando nós nos convertemos, nós temos de fato uma relação diferente com a palavra. No entanto, é uma relação que precisa ser alimentada para que nós não percamos esse desejo constante de estar na palavra, diante da palavra. A Dona Ondina diz também que na palavra nós encontramos instruções para todos os momentos da vida, como uma bússola, uma regra de fé e prática. Exatamente. Na palavra nós encontramos respostas para tudo. É claro que não é resposta para tudo do jeito que a gente gostaria. Peço demissão ou não? Termino meu namoro ou não? Uso que tipo de roupa? Jogo bola ou não? Tá. Esse tipo de pormenor nós não vamos encontrar. Não é para isso que Deus nos deu a Bíblia. Ele nos deu a Bíblia para nós conhecermos a vontade dele e termos maturidade para entender aquilo que glorifica ele ou não. Mas é de fato o guia da nossa vida. É de fato o guia da vida cristã. Aparecida diz aqui que já ouviu dizer que Deus permite que entramos no santo lugar e sair quantas vezes quisermos, mas nessas saídas ele pode nos chamar e estarmos em situação que não agrada a Deus. Aquilo que chamamos um pé no mundo e outro na igreja. O que eu digo disso? Bom, um pé no mundo e um pé na igreja. Assim, o que eu acho, aliás, a Bíblia diz, é que é possível que o cristão caminhe no pecado. Porque alguns vão dizer assim, se a pessoa caiu no pecado, é porque ela não era crente mesmo. Não necessariamente. Não creio que todo mundo que tinha uma fé aparente, uma fé demonstrável, né, visível, e caiu no pecado, não era crente. Eu tenho dificuldade de entender isso. Eu acho que é a questão de dar lugar ao pecado. Eu acho que nós vamos alimentando o pecado. Então, deixa eu usar um exemplo aqui. Alguém que desvia dinheiro no lugar de trabalho. A pessoa trabalha e a pessoa começa a desviar dinheiro do patrão e colocar no bolso. Se for um cristão verdadeiro, dificilmente isso começou já direto desviando dinheiro. Começou com um serviço mal prestado. Começou com uma visão irregular, biblicamente falando, do seu trabalho, enxergando o patrão como um opressor, enxergando o patrão como alguém injusto, só porque ele tem muito e ele tem pouco. Então, isso vai alimentando o pecado. Daí a pouco ele começa a faltar de serviço, daí a pouco ele começa a justificar a falta com mentira. Isso tudo é roubo. Percebe? Como tudo isso é roubo. Só que o roubo vai aumentando, por quê? O pecado vai deixando de incomodar aos poucos. Daí a pouco a pessoa está levando uma coisinha para casa. Daí a pouco a pessoa acha que o celular da empresa é para ele fazer ligação particular. Daí a pouco ele acha que o carro da empresa é para fazer compra. Está roubando, isso tudo é roubo. Então, até chegar a um ponto que ele deu tanto lugar ao pecado, sem arrepender e sem voltar atrás, que ele fez algo muito grave, visivelmente escandaloso. Mas esse é só o resultado de toda uma prática pecaminosa que veio antes. É a mesma coisa do adultério. Dificilmente, para não dizer impossível, um cristão verdadeiro vai de uma vida santa diretamente para a prática do adultério. Primeiro começa com a imoralidade no coração, alimentando a imoralidade no coração, e não conserta aquilo e não arrepende, e ele vai dando passos a mais no pecado, quando chega está no adultério. Então, só que não dá para nós dizermos que não é um convertido. Pode ser que é um convertido, mas que foi dando lugar ao pecado até chegar a um ponto em que Deus o derruba
no seu pecado, revela o seu pecado para a própria restauração dele. Aliás, eu queria até dizer algo que quando Deus traz à tona o nosso pecado, nem sempre não é para o nosso mal. Quando Deus traz à tona o nosso pecado, é para o nosso bem, para que nós tenhamos o nosso pecado refreado, é para que nós caiamos na realidade. Então, alguém que está na prática do pecado e Deus manifesta, torna aquele pecado manifesto, se ele for um crente verdadeiro, aquilo é graça de Deus, impedindo que ele continue na prática daquele pecado. Então, não dá para dizer que não é crente, mas é uma fé fraca. É uma fé que não se alimenta. É uma fé que está caminhando mais perto do pecado do que da palavra de Deus. Ao passo que tem muito que é ímpio mesmo. Ímpio se passando por crente, vai vivendo pecado sem problema. Quando o pecado é descoberto, em vez de arrepender, vai tentar justificar. Esse é um claro sinal de quem é crente e quem não é. É justificar o pecado ou se arrepender do pecado. Tem dois exemplos, né? Um exemplo é de Coríntios, né? Na primeira carta aos Coríntios, Paulo fala de que há um homem ali que ele deveria ser tratado como ímpio porque ele fez uma imoralidade sem tamanho. Só que na carta 2, não é certeza, mas há uma inferência que parece que essa pessoa se arrependeu daquilo que fez. Então parece que era um crente verdadeiro e se arrependeu. E também Davi, quando o profeta Natan fala com Davi do pecado dele, ele se arrepende, ele não fica se justificando. Ele se arrepende, confessa. Então esse é o resultado de alguém que era crente mesmo. Porque Davi não dá pra gente falar que ele converteu só depois que o profeta Natan foi lá. Ele já era servo de Deus. E ele caiu em pecado, porque foi alimentando no seu coração. O Israel está dizendo aqui, usamos esse texto, como 17, 18, 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche. Usando esse termo, como 17, 18 e 23, que é o seu corpo, a plenitude cumpre tudo daquele que cumpre tudo em todos. Israel, dá uma explicação melhor aí num outro comentário do que você quis dizer aqui, ligação do versículo 17 e 18 com 23. Não consegui compreender se é uma pergunta ou se você está afirmando, mas completa aí que a gente dá uma explicaçãozinha melhor aqui. Irmãos, então, passando aqui para o nosso, voltando aqui ao nosso slide, já. Como amadurecemos na fé? Dessa forma como Paulo está dizendo, né? Conhecendo a palavra, estudando a palavra, estando em comunhão com os irmãos, fazendo uso dos meios de graça, nós amadurecemos na fé. Nós vamos entendendo mais a nossa esperança cristã, nós vamos entendendo mais o que significa estar unido com Cristo, o que é a salvação, o que Deus espera de nós, o que nós devemos fazer enquanto cristãos, o que nós não devemos fazer enquanto cristãos. Tudo isso é amadurecimento na fé. Existe um ponto da nossa vida cristã que a gente precisa de orientação para tudo. Ô fulano, você acha que eu devo usar roupa preta ou branca? Você acha que se eu usar isso aqui eu estou pecando? Você acha que se eu usar isso aqui, nossa, será que Deus vai desagradar disso? Será que Deus vai desagradar daquilo? O que é normal no início da fé cristã. Mas não dá para continuar assim a vida toda. Nós vamos crescendo, amadurecendo e nós vamos entendendo a vontade de Deus. É igual um filho com 5 anos de idade, tudo ele pede ao pai. Pai, posso ir no banheiro? Posso pegar um biscoito? Posso pegar esse brinquedo? Posso fazer isso? Ele ainda é imaturo. Tudo ele sabe que ele precisa de uma orientação clara. Mas um menino de 15 anos, ele já sabe que ele não precisa pedir o pai para ir no banheiro mais. Ele sabe que existe hora que ele não precisa pedir para pegar biscoito mais. Existem momentos que ele não precisa pedir para ligar a televisão mais, porque ele já sabe a vontade do pai. Então, o crescimento na fé é dessa maneira. Nós vamos entendendo a mente de Cristo, conhecendo mais o nosso Deus. Mas isso não se dá de maneira mágica. É por meio da palavra, por meio dos meios de graça que o Senhor nos concedeu. E qual é o poder, então, desses meios de graça? A palavra ela é usada pelo Espírito Santo. A palavra ela não tem poder em si mesma, poder sozinho. Ela é a palavra de Deus. Não estou dizendo que a Bíblia, sem a ação do Espírito Santo, não é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Se o ímpio ler a palavra ou ouvir a palavra e não se converter, uma das coisas que vai pesar na sua condenação é ter ouvido a palavra e não ter dado atenção, porque era a palavra de Deus.
Mas o que eu estou querendo dizer é que a palavra, como poder para a salvação, ela é usada pelo Espírito Santo. Ela é uma ferramenta usada pelo próprio Deus, por meio do Espírito, para trazer a salvação ao pecador. Então, o Espírito Santo usa a palavra como instrumento para levar salvação primeiro e depois edificação. Os sacramentos, eles são ferramentas de edificação quando usados conforme a palavra. Não vou entrar diretamente agora no assunto dos sacramentos, porque nós teremos um estudo a respeito disso, mas sacramento na igreja, na Bíblia, né, nós temos dois: batismo e a ceia do Senhor. Então, o batismo ele deve ser usado segundo a palavra ensina. O batismo, segundo a palavra ensina, é o sinal da aliança de Deus com o seu povo. Então, usar o batismo de uma outra forma que não baseado na palavra não conduz à bênção nem à graça. E o segundo batismo é a ceia do Senhor. O segundo sacramento é a ceia do Senhor, que o Senhor instituiu e como deveria ser feito. Apenas os crentes participam aqueles que confessam o Senhor Jesus como Salvador, participam aqueles que têm maturidade, que entendem, né, a fé na qual estão inseridos, que têm condição de examinar a si mesmos para saber se estão na fé ou não. Então essa é uma maneira bíblica de viver os sacramentos, de participar dos sacramentos, que é uma pregação visual. Os sacramentos ele é uma pregação do Evangelho que apela a outros sentidos e não só ao ouvir. Mas nós estamos vendo, lembrando o que o Senhor Jesus fez, nós estamos entendendo um pouco mais do que o Senhor Jesus fez. Então, mas deve ser feito conforme a palavra nos ensina. Então, o sacramento é um meio de graça quando usado conforme a palavra ensina. E a oração é um meio de graça quando mediada por Cristo, quando Cristo é o mediador. Ontem eu estava vendo um vídeo do Dr. R.C. Sproul. Ele morreu acho que ano passado ou ano retrasado. E nesse vídeo ele fala assim, alguém faz uma pergunta para ele, que a pessoa que fez a pergunta era cristã, e ela diz assim, a minha mãe ainda vai na igreja romana, e ela diz que crê em Jesus, mas ora a Maria. Isso está certo ou não? Ela faz essa pergunta para o Sproul. E o Sproul vai dizer o seguinte, olha, a Bíblia nos diz que só existe um mediador. Então toda oração que nós fazemos a Deus só chega a Ele se passar por Cristo, se Cristo for o mediador e não outro. Então a oração, que é também um meio de graça, ela só se torna um meio de graça quando nós fazemos mediados pelo Senhor Jesus Cristo. Quando Ele é o que leva as nossas orações a Deus e intercede por nós. Diferente disso, a oração não é um meio de graça. E é interessante nós pensarmos aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que fala da comunidade da palavra. A igreja, ou a comunhão dos santos, não é classificado como um meio de graça. Mas a igreja, a comunhão dos salvos, é aquilo que vai possibilitar o uso dos meios de graça. É por isso que quando Paulo ali em Efésios está falando sobre tudo aquilo que ele ora para o crescimento, ali está tudo junto com a igreja. Ali é algo para a igreja, na comunhão, não um crente sozinho. Por quê? Porque Hebreus 10, 25 vai falar da comunidade da palavra. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, é uma ordenança que nós não deixemos de congregar. Agora, por que a igreja é tão importante? Porque o contexto de igreja é onde os meios de graça eles vão trabalhar de maneira mais intensa. É na igreja que Deus vai alimentar o seu povo. É por meio da comunhão dos santos que Deus vai nos dar crescimento espiritual. Como? Primeiro, o magistério da palavra. Eu não estou dizendo que o cristão em casa, sozinho, lendo a Bíblia, não é edificado e não aprende. Aprende sim, é edificado sim. Porém, a igreja recebeu de Deus o ofício do magistério da palavra, do ensino da palavra. É por isso que Deus levanta pessoas no meio da igreja e os dá dons e talentos para ensinar a palavra. Nós sabemos muito bem que a Bíblia não é um livro fácil de ler e entender tudo, igual um romance.
É difícil, as aplicações às vezes são difíceis, os textos são difíceis, tanto é que na história da igreja sempre há interpretações diferentes de cristãos, né, interpretando diferente. Então, a igreja é o lugar onde nós aprendemos a palavra. É o lugar onde nós nos alimentamos da palavra. É o lugar onde nós ouvimos a proclamação da palavra. Então a igreja, tanto que nós chamamos a igreja também de comunidade da palavra, porque ela foi formada pela palavra, mas ela mantém ali o bojo da palavra. Ela sustenta no sentido assim de manter vivo o trabalho da palavra. Então o magistério da palavra, o ser alimentado pela palavra se dá em meio aos crentes, na comunidade da graça. A comunhão no sacramento. Não existe sacramento sem igreja. Não existe. Não existe Santa Ceia sem comunhão dos santos. Não existe batismo sem comunhão dos santos. Por quê? Porque são sinais visíveis que se experimenta em meio ao corpo de Cristo. Quando nós levamos ceia domiciliar para alguém que está enfermo, nós levamos por quê? Porque a comunidade da fé já passou pelo sacramento no culto, e então, depois da comunidade da fé ter tido essa comunhão, aqueles que não tiveram possibilidade de ir por doença ou coisas graves, impossibilidade mesmo, real, eles vão experimentar em comunhão com o pastor e com mais alguém da comunidade da fé que está ali, experimentar aquilo que a igreja já experimentou. É por isso que nesse tempo de pandemia nós não estamos levando ceia domiciliar para ninguém. Por quê? Porque a igreja está privada da ceia nesse momento. Se toda a comunidade está privada da ceia, ninguém deve participar da ceia, porque é um sacramento que nós desfrutamos em comunhão. Mas nós vamos tratar melhor disso quando formos falar dos sacramentos. E da mesma forma o batismo. Por isso que a gente não batiza ninguém em casa. Ah, nasceu um neném, eu vou lá na casa do irmão batizar o filho dele lá. O batismo é um sinal que a igreja, a comunidade da aliança, dá o seu aval e assume o compromisso com aquilo. Na nossa igreja, que nós sabemos que o batismo ele tem um sinal de aliança e não meramente um sinal de conversão, de confissão de fé, mas é um sinal da aliança que Deus tem com o seu povo, esse sinal se dá em meio ao povo de Deus. Então, o sacramento ele está entranhado na vida do cristão em comunidade e não sozinho. Por isso que eu estar na minha casa com alguns amigos, chegar ali e ceiar, fazer a ceia do Senhor não está correto, porque ali não é a manifestação da comunidade da fé, da comunidade da palavra. E em terceiro lugar, a oração no corpo de Cristo. Também, assim como a Bíblia, não estou dizendo que a oração sozinho, na minha casa e tudo, ela não tem valor. Claro que tem, ela chega até Deus. No entanto, a oração dos crentes, ela é sustentada pela comunidade da fé. Um orando pelo outro e uns aos outros juntos em oração. Por isso que as reuniões de oração na igreja não são a mesma coisa de cada um orar na sua casa. Existe um porquê, existe um valor da igreja estar orando junto, existe um propósito da igreja estar orando junto. Então, não é uma agenda da igreja ela se reunir para orar. É um momento de comunhão dos salvos, o momento da oração. Então, concluindo aqui para passarmos para alguns pontos ali nos comentários. Não é suficiente sobreviver espiritualmente. O que eu estou querendo dizer com isso? Fazendo aqui uma analogia com a nossa vida normal, né? Tem gente que sobrevive. O que é isso? Se mantém vivo com o mínimo necessário para isso. Está apenas sobrevivendo. Mas tem aqueles que vivem, desfrutam das coisas da vida, desfrutam das belezas da vida, desfrutam dos prazeres, positivamente falando, né? Espiritualmente tem gente que só sobrevive, foi salvo e não faz mais nada. Está contando mesmo só com o dia de Jesus voltar para levar e dar um barraquinho no céu, como muitos dizem, né? Mas isso não é a vida abundante que o Senhor nos dá. Os meios de graça nos oferecem essa vida abundante. Porque nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo, nós vamos abandonando o pecado, nós não vamos ficar presos mais só, não que é pouca coisa, mas ficar presos só à conversão e nos agarrar aquilo como esperança. Mas nós vamos ter toda uma vida
de crescimento na graça, crescimento na fé, crescimento no entendimento da palavra, para desfrutarmos cada vez mais dessa vida abundante que o Senhor Jesus prometeu nos dar. Então, enquanto alguns crentes sobrevivem, nós não podemos nos contentar com isso. Nós precisamos experimentar a verdadeira vida e os meios de graça o Senhor nos dá para crescermos nessa vida abundante que o Senhor Jesus prometeu. Amém, irmãos? Eu vou responder mais algumas perguntas, já estamos caminhando para o encerramento. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, algum comentário, a hora é agora. Deixa eu ver aqui. Simone Rodrigues. Quando uma pessoa sai da igreja e vai para o mundo, se ela morrer no pecado, ainda assim ele é salvo? Simone, vai depender não se ela está na igreja ou no mundo. Vai depender se ela está em Cristo. O que eu quero dizer com ela é o seguinte: tem gente que, se morrer estando na igreja hoje, vai para o inferno também, porque não é salvo. Nós não podemos tomar as pessoas que estão na igreja como salvas todos. A Bíblia diz que no meio do trigo há joio. No meio da igreja tem gente que está só convencido daquelas doutrinas. No meio da igreja tem gente que não foi transformado pelo Evangelho, não nasceu de novo. Então a questão para ser salvo ou não é estar na igreja ou estar no mundo. É estar em Cristo. É claro que um dos resultados diretos de estar em Cristo é estar unido à comunidade da fé, à igreja. É um resultado natural. No entanto, pode acontecer, como os exemplos que eu citei, Davi, o moço lá de Corinto, pode acontecer de um crente sincero se afastar do Evangelho e viver na prática do pecado. Ele vai ter uma vida desgraçada, porque além de estar no pecado, ele vai saber que ele está em pecado. Agora, se ele morrer, aí é com Deus, o conserto que vai fazer antes dele morrer. Mas se ele for um crente verdadeiro, eu creio que ele se arrependerá dos seus pecados. Eu creio, mas eu também não posso fazer da minha afirmação uma doutrina certeira. Mas é muito difícil nós pensarmos assim: aquele lá não é crente porque ele está no mundo. Aquele lá nunca foi crente por causa disso ou daquilo. Isso é uma coisa que cabe a Deus. A questão é, quem nasceu de novo, quem foi salvo, não perde a sua salvação. Eu tenho dificuldade de entender alguém que foi salvo e vive a vida toda no pecado. Mas, se nós pensarmos aqui em um momento que a pessoa se desviou do Evangelho, eu creio que é possível que isso aconteça. E isso não faz a pessoa perder a salvação. Faz da pessoa sofrer muito, muito. Mas a salvação não está ligada à prática dela. A prática da pessoa não contribui para ela ser salva. E nem contribui para ela deixar de ser salva. Porque a salvação, a preservação na salvação está nas mãos de Deus. E não nas mãos da pessoa. E muito menos na mão da igreja. Tá na igreja ou não tá salvo ou não tá. Isso aí é algo que nós não podemos dizer. O Paulo está dizendo: eu entendo que o crente verdadeiro, quando peca, ele sente tristeza pelo pecado, porque o pecado faz separação, né, da comunhão com Deus, diferente do ímpio, que o pecado é estilo de vida. A grande diferença, na verdade, completando o que a Simone perguntou, o que o Paulo está dizendo, é que a relação do crente com o pecado muda. O crente, quando ele vive na prática do pecado, aquele que é nascido de novo, ele sabe que aquilo não condiz com a nova vida dele, com o novo coração. Ele sabe que aquilo não agrada a Deus. Ele sabe que aquilo tem uma consequência. O ímpio não. O ímpio vê aquilo como uma tentativa de ser feliz, tentativa de encontrar a sua própria vida, né? Então, a relação do cristão verdadeiro com o pecado é diferente. O Israel está dizendo... O versículo 17 fala de sabedoria e revelação iluminado como visão. Entendi. O Israel está perguntando se o versículo 17, quando fala de revelação, de iluminação, se é com visões espirituais. Tudo por meio da palavra. Quando a Bíblia fala de revelar alguma coisa, quando a Bíblia fala de iluminar o conhecimento, quando a Bíblia fala de conceder sabedoria, é o Espírito Santo que faz por meio da palavra. Então, como que Deus me dá entendimento espiritual do pecado? Ele me faz entender na Bíblia o que o pecado é, suas consequências e a maneira de vencê-lo. Quando a Bíblia me dá a revelação de Jesus Cristo, a Bíblia me mostra quem Jesus Cristo é. Quando a Bíblia me dá a revelação do futuro, a Bíblia me mostra o futuro.
seja o futuro do céu, seja o futuro do pecador. Então, revelação, iluminação, sabedoria, conhecimento se dá por meio da palavra e por ação do Espírito Santo na palavra. Não esse negócio de Deus me disse, eu sonhei, nossa, eu sonhei que vai acontecer alguma coisa e tal. Olha, isso é questão humana. Isso é questão que vem do coração do homem. As pessoas gostam disso, correm atrás disso, mas Bíblia mesmo que é bom, elas não têm disposição para correr não. Mas a revelação verdadeira está nas Escrituras. Tem até um amigo meu, ele faleceu, estudou comigo no seminário, ele faleceu em 2014, e quando ele trabalhava de evangelista na igreja, uma irmã da igreja perguntou para ele, né? Foi, ô pastor, chamava ele de pastor, né? Ô pastor, por que o senhor não acredita em revelação? Ele falou assim, mas minha irmã, e pegou a Bíblia, né? Falou assim, minha irmã, eu estou custando dar conta dessa revelação aqui, eu vou ficar procurando mais para quê? E é de fato, as maiores revelações que Deus nos dá estão na Bíblia. As revelações mais miraculosas, as revelações mais sobrenaturais, as revelações mais absurdas no sentido humano, no sentido de que nós jamais imaginaríamos, estão na palavra. Para que ficar indo atrás de outras revelações? As mais fantásticas estão na palavra e melhor, as mais verdadeiras, as sinceras, aquelas que de fato vão se cumprir e são fonte de verdade e segurança, estão na palavra. E ir atrás de revelação humana para quê? Para querer ser enganado. Porque Paulo diz que aquele que não confia na palavra sente coceira quando ouve a palavra e prefere ir atrás de outras coisas. A dona Ondina está dizendo, nossa comunhão tem de ser uma via de mão dupla, com Deus e com os irmãos. Exatamente. Deus nos salva e nos coloca num povo. Então Deus tem uma comunhão com esse povo. Deus não tem comunhão com esse, com aquele. Deus tem comunhão com Cristo, que é o cabeça, e com o corpo. E é por isso que não existe, eu já falei isso no último estudo e repito, não existe vida cristã fora do corpo de Cristo. Não existe. A Marlene está dizendo aqui, o que me diz de João 15, a videira e os ramos, se alguém permanecer em mim? Não, João 15, versículo 6, vamos abrir aqui. A Marlene está perguntando sobre João 15, versículo 16, quando Jesus se compara a uma videira, né? Não fostes vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos designei para deis fruto, e o fruto permaneça, a fim de que tudo perdes meu Pai. Peraí, Marlene, deixa eu ver qual versículo aqui. João 15, 16. Marlene, eu não achei esse versículo aqui que você citou, mas é o seguinte, quando ele fala de permanecer em mim e eu nele, ali o Senhor Jesus não está falando de salvação, ganhar ou perder a salvação. O Senhor Jesus está falando, primeiro, de estar nele para ser de fato um ramo, né? Quem é ramo, de fato, está unido a Cristo. Isso é a questão da fé. E permanecer nele ou não é mais no sentido de dar frutos. O resultado dessa fé, os sinais visíveis dessa fé. Mas não necessariamente perder a fé. Não estou mais em Cristo, então eu perdi a fé. Eu pequei, então eu estou sem Cristo, eu estou sem fé. Não é bem isso que é o termo ali, é mais no sentido de dar frutos, né? Estar unido a Cristo é a maneira de que nós vamos dar frutos, né? Mostrando que de fato estamos unidos a Ele. João 15, deixa eu ver, onde ainda perguntar. João 15, temos exemplo de comunhão. Sim, João 15, quando Jesus usa a analogia da figueira, né, que é a videira, que ele é a videira e nós os ramos e tudo, ele está dizendo que quem é salvo está unido a ele num corpo, num tronco, numa árvore, numa videira, né? E assim é o corpo de Cristo. Não são galhozinhos separados, né? É uma videira. Ele é a videira e nós estamos enxertados nessa videira. O Israel está falando do versículo 23. Acho que é essa pergunta que ele quis dizer antes. A qual é o seu corpo, no caso a igreja, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. O que Paulo está dizendo aqui, Israel, é que a igreja é a plenitude de Cristo. É aquilo, vou usar um termo aqui, é aquilo que completa Cristo. Mas olha bem, não é que Cristo está incompleto e ele precisa
de ser completo. Jesus, enquanto Deus, ele é completo na Trindade, ele é pleno na Trindade, ele não precisa de mais nada fora da Trindade. No entanto, quando nós pensamos em Jesus no seu ministério salvífico, ele cumpre o seu ministério, ele conquista a salvação para o seu povo e ele é o cabeça. Só que o cabeça precisa de um corpo para ser pleno. Então ele está dizendo que a igreja é que torna Cristo, enquanto Messias, completo. A igreja é que torna Cristo, de fato, aquilo que ele veio fazer. Então, quando ele diz assim, a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche, ele está querendo dizer assim, olha, ele salvou a igreja, ele ensina a igreja, ele atrai os que são seus a ele, para quê? Para que ele, enquanto Messias, seja completo pela igreja. A igreja que completa o seu ministério. A igreja que não é que dá sentido, mas foi por causa da igreja que ele se tornou o Messias. Então a igreja é que torna ele, enquanto Messias, pleno, porque é o resultado do seu trabalho. Né? Então é isso que ele está querendo dizer. Que esse crescimento espiritual vai dando essa percepção de que nós, enquanto igreja, somos o resultado da obra de Cristo. Nós tornamos o ministério dele completos, finalmente plenos, né? Porque foi para a nossa salvação que ele morreu. Não enquanto Deus, ele é completo enquanto Deus, mas enquanto Messias, nós somos a completude, a plenitude do ministério dele. Não sei se respondi a sua pergunta, Israel, mas se não respondi, nós vamos depois continuando caminhando aí até responder. Irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso estudo, graças a Deus. Espero que tenha sido aí edificante para os irmãos. Semana que vem nós começaremos a pergunta 89. E agora as próximas perguntas vão tratar dos três meios de graça. Vamos falar da palavra, depois vamos falar dos sacramentos, depois vamos falar da oração. E quando chegarmos na oração, nós vamos aprender muito sobre a oração baseado na oração do Senhor Jesus, que nós chamamos de oração do Pai Nosso. O que significa aquilo e tudo, então nós temos aí uma boa série também e já estamos caminhando para o final do breve catecismo. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento. E nesse finalzinho, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode colocar aí, nós vamos orar, ver se tem mais alguma resposta a dar e depois encerrar a nossa escola dominical. Então feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, muito obrigado a Deus por essa manhã, obrigado pelo ensino da Tua Palavra, pela riqueza da Tua Palavra. Obrigado porque no passado o Senhor levantou homens santos e piedosos para estruturarem a nossa fé e nos servirem, ó Pai, hoje de ferramentas para aprendermos sobre o Senhor. Nos abençoe, ó Pai, para colocarmos em prática e desejarmos e buscarmos uma vida de crescimento cristão. Nos ajude, Senhor, a vivermos para o Senhor e para a glória do Senhor. Nos abençoe no restante desse dia, que vivamos para a glória do Senhor esse dia que o Senhor nos deu. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem mais um comentário aqui. A dona Ondina está perguntando assim: entendi, como eu disse, né, que não há vida cristã sem comunhão. Como fica a situação dos que não têm comunhão? Quando eu disse que não há vida cristã sem comunhão com os santos, eu disse no sentido assim, se a pessoa é um novo convertido mesmo e não vive na comunhão, na comunidade da fé, na igreja, a fé, ele atrofia na sua fé. Se for um nascido de novo mesmo, salvo, convertido, ele vai permanecer nesse estado, só que com uma fé atrofiada, sem desfrutar das bênçãos que nós conquistamos pelo Evangelho. Agora, pode ter também o caso de crentes sinceros, verdadeiros, que amam a igreja, mas estão em lugares onde não tem uma igreja para congregar. Nesse sentido, olha bem, ele é alimentado pela comunhão do próprio Espírito, porque o Espírito supre algo que ele precisa, que ele deseja, mas que ele não tem. Então o Espírito Santo supre. Vamos fazer uma analogia aqui com alguém que se converteu, mas não tem uma Bíblia para ler. Ou às vezes tem a Bíblia e não sabe ler. Então a Bíblia, o Espírito Santo alimenta aquela pessoa na fé de outras maneiras extraordinárias por algo que a pessoa quer, mas não tem condições de se suprir. A mesma coisa é a comunhão da fé. Tem irmãos que desejariam ter uma igreja próxima a si para ajudar, para servir, para congregar, mas não tem. Mas nesse sentido não é pecado, porque é uma impossibilidade. O Espírito Santo vai alimentando pela palavra a fé desse irmão.
entendeu? Então espero que tenha ficado respondido. Irmãos, hoje nós temos o culto às 17 horas, para quem deu o nome do culto às 17, e o culto às 19, para quem deu o nome das 19. Para quem vai assistir pela internet, o culto das 19 será transmitido pelo Facebook da igreja. Hoje quem vai pregar, não serei eu, o reverendo Enoque vai estar conosco, depois de alguns meses aí sem estar com ele. Ele vai estar na igreja hoje trazendo a mensagem para nós, no culto das 17 e também no culto das 19. Que Deus abençoe o culto. Hoje à noite eu estou pregando em outro lugar, e que o Senhor abençoe os irmãos, abençoe a nossa igreja e nos dê um dia do Senhor guardado e protegido por Ele. Que Deus abençoe a todos. Hoje é aniversário, não é da nossa igreja, né, mas muitos da igreja conhecem, tem até algum contato com o Gabriel, né, missionário, já esteve na nossa igreja ano passado, na conferência missionária. Que Deus abençoe o Gabriel, sua família, que Deus aí o preserve, né, nas missões, no trabalho do Senhor.